Nos últimos 5 anos, eu já acompanhei mais de 1.500 alunos que se tornaram centenas de aprovações nas maiores provas de residência médica do Brasil. E hoje eu vou te dar uma resposta definitiva se você deve ou não comprar um cursinho intensivo, te tirar desse dilema e te mostrar no que e como você deve focar na reta final de preparação para a prova de residência médica para ver o seu nome na lista de aprovados ainda esse ano. E para responder essa pergunta, a gente precisa passar basicamente por 5 pontos. Qual a estruturação dos cursinhos intensivos atualmente, quem se beneficia desses cursinhos intensivos, como saber se você deve ou não comprar um intensivo, no que focar na reta final de preparação e qual é a metodologia que pode te fazer alavancar o seu percentual de acertos nos próximos meses até a sua prova. Então, para a gente começar, bora falar sobre a estruturação dos cursinhos intensivos. Vamos lá, o que existe hoje no mercado na absoluta maioria dos cursinhos que são entregues como cursinhos intensivos? Tá? Existem duas realidades para 99% desses cursinhos que são feitos por aí. A primeira dessas realidades é a realidade daquele cursinho que tinha uma programação no extensivo e ele basicamente, ao invés de te entregar em 8 meses, ele vai te entregar em 3. Ou seja, você não deu conta de assistir aquele volume de aulas durante o ano todo e agora você vai ter que assistir mais aulas em menos tempo. Me fala, existe alguma lógica nisso que faça sentido? Não existe. Outro modelo que existe de cursinhos intensivos são aqueles cursinhos que, sim, é um volume bem menor de videoaulas, porém é um cursinho bem mais superficial, a ponto de não aprofundar em pontos específicos, pontos importantes do conteúdo que você teria geralmente aprofundado ali ao longo de um cursinho extensivo. Thiago, e se está errado eles darem menos aulas amplas e superficiais? Depende da finalidade daquela pessoa que está comprando aquele produto. Eu não acho que seja tão ruim quanto, né? Você simplesmente condensar o conteúdo de um ano todo em 3 meses, mas eu também entendo que não é o suficiente para que você consiga construir a tua base de conteúdo suficiente para que você seja aprovado no final do ano. Uma vez que a gente entende isso, quem se beneficia de fazer um cursinho intensivo? Eu quero ser totalmente transparente aqui com vocês, tá, pessoal? A gente tem zero rabo preso com nenhum cursinho, então eu me sinto totalmente tranquilo de trazer a minha opinião aqui para vocês e a opinião que eu compartilho com os nossos alunos sempre que eles trazem esse questionamento para a gente também. Thiago, quem se beneficia então de comprar um cursinho intensivo? Vamos lá. Se você fez um extensivo ao longo do teu ano e você quer fazer um intensivo só pelo aquele FOMO, o Fear of Missing Out, aquele medo de estar perdendo alguma coisa, é furada, não faça. Não tem nada que você estudou ao longo de um ano todo se aprofundando no conteúdo que um intensivo com aulas superficiais ou só condensando o conteúdo em poucos meses vai te entregar mais. Entende? Não vai fazer diferença na tua preparação, principalmente no momento onde você tem pouco tempo e precisa conseguir direcionar isso de maneira mais objetiva. Thiago, eu até fiz o extensivo ao longo do ano todo, porém, eu atrasei muitos conteúdos, eu não dei conta de assistir o volume de aulas que meu cursinho propunha ali, estou pensando em comprar o intensivo. Faz sentido? Porra, se você atrasou o conteúdo ao longo do ano todo, onde todas essas aulas eram distribuídas ao longo do ano, o que te faz pensar que condensando isso em 3 meses, você vai dar conta de assistir essas mesmas aulas? Não vai. Não faz sentido. Aqui, mais ainda, a gente precisa ter a noção de que você não vai conseguir ver tudo e nem precisa ver tudo para ser aprovado lá no final do ano. E se tua intenção é pegar um intensivo para tentar ver tudo ou achando que esse intensivo vai te dizer o que você precisa ver dali, você está se enganando, tá? Não é esse o caminho. O que você precisa, naturalmente, poxa, tive uma porrada de conteúdo ao longo do ano todo, não consegui cumprir uma boa parte dele. O que você precisa na fase final é justamente conseguir entender, dentre todos esses conteúdos que eu deixei atrasado, que eu não estudei, quais são importantes para aquela prova que eu vou prestar, para as dificuldades que eu individualmente tenho. E não é através de um cursinho intensivo que você vai conseguir fazer isso. Aí tem um terceiro cenário que às vezes acontece também, que são aquelas pessoas que de repente estavam dentro de uma residência no ano passado e acabaram desistindo na metade do ano, ou são pessoas que tiveram diversos contratempos no início do ano, acabaram nem estudando e querem pegar de agora em diante para estudar e para tentar correr atrás ali do tempo perdido e não
tinham um cursinho antes. Se você vem desse cenário onde não é a questão de que você estudou tudo e acha que é a bala de prata agora, ou que você atrasou muita coisa e acha que vai em 3 meses recuperar o que não conseguiu fazer em todos os outros meses. Você tá literalmente começando do zero, sem ter nenhum tipo de base para poder fazer os seus estudos, seja banco de questão, ou seja material teórico para você fazer algumas introduções teóricas. Nesse cenário específico em que, ó, Thiago, não tenho nada, eu sei que talvez eu não possa passar esse ano, mas eu quero tentar, e para tentar eu preciso ter um banco de questão, eu preciso ter algumas coisas ali para poder estudar. Nesse caso específico, para poder ter acesso a esse banco de questões, em algumas aulas que de repente, por mais que sejam superficiais, te deem uma introdução teórica meio geral ali no conteúdo para você poder fazer as questões, nesse cenário específico talvez faça sentido para você, ok? Mas, de novo, não é aquela visão de, nossa, esse cursinho vai ter aquela bala de prata para eu ser aprovado no final do ano. Não, é simplesmente porque você não tem nada para você conseguir estudar, então para você conseguir ter acesso a um banco de questões, a um material teórico, faz sentido você adquirir para conseguir ter acesso a isso. Mas eu quero reiterar pela última vez, se você estudou bem ao longo do ano todo, não é isso que vai ser o teu diferencial. Se você atrasou muito conteúdo ao longo do ano todo, não é isso que será o teu diferencial. Para esses dois casos, que é a absoluta maioria das pessoas, o diferencial é você conseguir enxergar na tua reta final de preparação o que é mais importante para a sua prova e não só isso, que você mais tem errado dentro desses conteúdos, para conseguir ter a clareza da trilha do que você vai ter que percorrer até o final do ano para cobrir esses assuntos essenciais e para que você seja aprovado lá no final dele. Então aqui basicamente eu já respondi o terceiro ponto do vídeo, né? Como saber se eu devo ou não comprar um cursinho intensivo, Thiago? Se você estudou bem ao longo do ano todo, você não precisa de um cursinho intensivo. Se você atrasou uma porrada de conteúdo ao longo do ano todo, você não precisa de um cursinho intensivo. Se você tá do zero, sem ter nenhum material e você quer tentar esse ano, aí sim, você pode pegar um intensivo porque vai te dar ali o material para você poder estudar nessa fase final. Agora, Thiago, no que efetivamente eu deveria focar nessa fase final de preparação então? Se você tá dizendo que se eu tive um início do ano bom ou ruim, não é o intensivo a solução para os meus problemas. Ó, para pensar comigo. Você tem mais 4, 5 meses até a tua prova no final do ano, talvez 3 meses a depender do mês que você está vendo esse nosso vídeo. Você tem 1/4 do ano para você estudar o conteúdo que você deveria ter estudado o ano todo. É matematicamente claro de que não dá para você estudar tudo, certo? Se não dá para eu estudar tudo, como é que eu consigo saber o que eu preciso estudar? Conseguindo chegar à conclusão que eu falei para você agora há pouco. O que mais cai na minha prova? Quais são os assuntos mais incidentes? Que vem recorrendo ano a ano? Qual é o padrão daquela banca? Esse é o primeiro norte que você vai ter ali. Se você nem tá olhando para isso, cara, você tá fora do jogo. Só que isso ainda te dá uma visão superficial de como você vai guiar sua reta final de preparação. Por quê? Imagina João e Maria. João e Maria vão prestar o USP São Paulo. João e Maria querem, portanto, a mesma prova, né? Por mais que João vá prestar cirurgia e Maria pediatria, não interessa. É a mesma prova de acesso direto. Só que João é muito bom em preventiva e manda muito mal em GO. Maria manda muito bem em GO e manda muito mal em preventiva. Será que os dois, com capacidades diametralmente opostas, no sentido de eles mandam bem em coisas completamente diferentes, os dois vão prestar a mesma prova, será que eles deveriam ter a mesma trilha de reta final? Para pensar comigo. Será que isso não seria superficial demais? Será que isso não seria genérico demais? Será que eu não estaria tentando colocar todo mundo dentro de uma mesma caixinha e não faz sentido eu fazer isso? Eu concordo com você. Se você chegou a essa conclusão, eu concordo com você. E eu cheguei a essa conclusão no meu ano de 2020, quando eu estava prestando prova de residência médica e comecei a conseguir direcionar minha preparação na fase final para aquelas provas que eu queria prestar, mas não só isso, para as dificuldades que eu ainda tinha dentro daqueles assuntos que eram mais incidentes. E no final daquele ano, né, eu fui aprovado 5 vezes ali em neurologia na Unicamp, USP Ribeirão, Einstein, Santa Casa e ABC. E no ano seguinte, quando a gente começou a nossa primeira turma do programa de mentoria, eu cheguei por volta dessa época aqui que eu tô gravando esse vídeo e eu comecei a fazer uma reflexão de tudo que eu tinha feito na minha reta final de preparação. E eu comecei a identificar os padrões do que eu tinha feito para cada uma das provas que eu acabei sendo aprovado no final do ano. E eu peguei esses padrões e eu montei uma metodologia, um esqueleto, um passo a passo, um sistema mesmo para ser aplicado na reta final, que fizesse com que a pessoa conseguisse identificar exatamente isso. Quais são os assuntos que mais caem, onde eu tô errando mais dentro do que mais cai. A partir do momento que eu conseguir reconhecer isso, como é que eu sei qual intensidade eu devo depositar em cada um desses conteúdos, como eu devo estudar cada um desses conteúdos para que eu consiga dominá-los e ser aprovado no final do ano. Isso deu luz
ao que eu chamo de protocolo 3Is, onde a gente basicamente consegue reconhecer isso e traçar uma trilha de revisão ali personalizada para o aluno na fase final de preparação. Porque a gente sai dessa superficialidade e a gente consegue acessar aquilo que realmente vai virar o jogo para você. Ah, Thiago, mas isso dá para fazer com qualquer prova? Não, a prova ela precisa ter provas na íntegra antigas, né? A gente precisa conseguir saber o que caiu lá nos anos anteriores. Então, você pega provas como a PUC Campinas, por exemplo, que não libera provas antigas, é muito difícil a gente conseguir fazer isso, né? Não tem como. Na realidade, até daria pra gente fazer com aqueles docs que sempre rolam nos grupos. Então, no nosso grupo da mentoria, todos os anos, a galera manda supostas provas antigas em docs ali, mas não é nada liberado oficial, né? É o que a galera diz que caiu, as questões que o povo lembra, então não é nada muito oficial. Então, essas provas que não liberam provas antigas, não dá pra gente fazer esse tipo de coisa. Mas, essa não é a realidade da absoluta maioria. A absoluta maioria libera essas provas antigas, então é muito fácil e simples da gente reconhecer esses padrões e ter esse tipo de guia na reta final, né? Implementar o que eu chamo de estudo baseado em incidência de erros. E esse estudo baseado em incidência de erros, ele é aplicado ao longo de mais ou menos uns 3 meses, até quando você chega efetivamente nas vésperas da tua prova, em que você executa o que a gente chama de estratégia de 21 dias. São 3 semanas pré-prova, onde você, mesmo que você já tiver feito as provas na íntegra anteriormente, a gente pega elas com um olhar diferente. Por grande área, por assunto, a gente entender como cada assunto foi cobrado, para que você entre na alma da banca, para que você consiga pensar como a banca pensa e consiga, não vou dizer que você consegue prever o que vai cair naquele ano, né? Mas você não é pego de surpresa quando a prova acontece. Você tá muito preparado e você já esperava que aquilo fosse cair efetivamente. E na minha visão, esse é o jeito mais inteligente de você se preparar na reta final. Não ficar tentando dar conta de um monte de videoaula, não ter cronograma genérico, não ficar só na superficialidade da incidência, mas conseguir reconhecer dentro daqueles padrões o que é mais importante para você, para colocar intensidades diferentes que vão tirar o resultado que você quer lá na frente. Se faz sentido para você acessar essa metodologia, eu quero hoje te fazer um convite. Aqui embaixo desse vídeo vai ter um link para o nosso evento chamado Master Plan Reta Final. Lá eu vou te apresentar todos os detalhes de como essa metodologia ela é implementada no dia a dia, para que você consiga entender e enxergar com clareza como é uma reta final de preparação onde você efetivamente sabe que está sendo direcionado para onde você quer passar e para suas dificuldades individuais, para que você consiga melhorar nesses pontos até o final do ano e ver o seu nome na lista de aprovados. Eu gosto de brincar que esse é um anti-intensivo, simplesmente porque a gente acredita que existe uma maneira mais inteligente de você fazer a tua reta final. Se faz sentido para você acessar isso, aqui embaixo vai ter o link da página, tá? Se inscreve lá. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever também. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até mais.